pessoal, tudo bom? Eu sou a Débora Francischini, fisioterapeuta, em mais um programa Fisioterapia, Prevenção e Reabilitação. Hoje nós temos uma convidada, a Bibiane Demos, que ela é mestre em Ciências do Comportamento Humano, pós-graduada em Anatomia Humana e atua com RPG, Stretching Global Ativo e tratamento da dor e reabilitação. Tudo bom, Bibiane? Seja bem-vindo. Tudo bom? Obrigada pelo convite. É um prazer poder conversar contigo hoje. Então, vamos falar sobre a importância mesmo do atendimento individualizado para a melhora da dor, que realmente é um ótimo benefício para o paciente, né? Esse atendimento mais direcionado, né, ao público que a gente vai avaliar e vai fazer todo um tratamento. Sim, as particularidades do paciente com dor, porque o paciente que chega com dor é um paciente bem diferente, né, de um paciente que tem uma lesão, um problema crônico, né, uma patologia de mais tempo, né. Aquele paciente que tem dor crônica, ele chega já vindo de outros tratamentos, de muitos médicos, de muitos exames, ele está cansado, né? Muitas vezes ele já perambulou aí por diversos serviços, né? E não conseguiu, né? Uma melhora, né? Uma evolução, né? Desse processo. E aí, as particularidades desse paciente é a escuta, né? É a escuta, é o acolhimento, é o olhar atento, assim, né? Então, a gente, na avaliação fisioterapêutica, né? A gente já começa a observar esse paciente desde quando ele entra na porta, né? A gente já vê o semblante, a gente já vê a forma como ele se comporta. E um componente bem interessante, bem importante, que não acontece só na avaliação fisioterapêutica, mas na consulta médica, enfim, né? Quando o paciente procura um serviço de saúde, é a não interrupção da fala do paciente. Né? Porque às vezes a gente está, como fisioterapeuta, a gente quer investigar, a gente está curioso, né? Para fazer mil perguntas, entender o que aquele paciente precisa. Mas os primeiros, os minutos iniciais que o paciente entra no consultório, deixar ele falar sem interromper, vai dar para a gente muitos recursos de como ele está lendo esse processo, porque a forma como o paciente verbaliza, né, de como ele está, traz para nós ferramentas, né, do quanto aquela dor tem um pouco de crença, né, limitante sobre aquele diagnóstico, né, o quanto aquela dor está impactando naquele mundo, naquele ser. Então, eu acho que uma coisa que a gente, como fisioterapeuta, tem que segurar nosso ímpeto curioso Verdade. de tentar avaliar o paciente é não interromper, sabe? No início ali, quando ele vem falar, não direcionar, porque a gente tem todo um ritual, né, na avaliação fisioterapêutica de perguntas, de roteiro, né? Então a gente pergunta, né, quando que começou aquela lesão, há quanto tempo o paciente está assim, há quantos dias a gente anota, super curioso, né? A gente quer entender e fazer ali um mapa mental daquele processo patológico, né? Mas eu acho que essa calma, esse olhar, esse acolhimento, essa escuta, sabe? De não interromper o paciente e deixar ele verbalizar, vai nos dar ferramentas não só do processo patológico, que é o que a gente é super preparado para fazer, né? Ah, tem patologia associada, história social, história familiar, né? História da doença atual, aquele protocolo que a gente tem que seguir, E né? também é o certo, né? Porque, claro, é certo, mas a gente precisa conhecer o paciente, que é o mais importante. O emocional é o que mais, né, afeta É, a parte física. A gente vê que é muito também sim. emocional e é bem importante mesmo Uhum. falar. É. E aí, a gente vai ter ferramentas também para desconstruir algumas coisas, né? Porque o paciente com dor, ele vem já querendo tomar remédio, ele vem querendo, ai, não mexe muito em mim, né? Assim, não vem muito aqui, né? Tô aqui, mas assim, vamos, né? Aquela coisa assim meio, né?
às vezes tem aversão a fazer algumas coisas, alguns exercícios, algum toque, alguma pressão, Ótimo, porque principalmente. o- Uhum. às vezes o paciente com dor crônica tem o que a gente chama ali de dessensibilização central, que às vezes a gente vai com ímpeto ali, né? Ah, vou destravar, vou desbloquear isso aqui, essa estrutura, a gente está sempre ali pronto, né? Mas aí tu toca no paciente, o paciente, né, ele é sensível à luz, ao cheiro, né, ao barulho. Então, assim, é um paciente que a gente tem que ir mais slow, assim, a gente tem que ir mais no início, assim, porque o paciente, simplesmente, se a gente chegar com muita sede, a coisa não flui, não acontece. Existe um tempo do processo, tanto patológico quanto um processo de reabilitação que às vezes a gente tem que entender esse timing, né, do paciente. Isso para mim é muito relevante, assim, porque a parte da física a gente está preparado. Nós estamos ali, né? A gente está ali preparado, a gente domina. Mas a questão mais psíquica, emocional, né, da leitura, de entender como a gente vai intervir, né? Uma coisa também que eu acho muito importante que a gente, como físio, tem que entender é a parte da educação do paciente, né? Educar o paciente em relação ao que aconteceu, como é essa patologia, qual é o que a gente espera dessa patologia, né? Porque o combinado ali não sai caro, né? Então, assim, quanto mais ferramenta que esse paciente tiver sobre essa condição, sobre o que acontece no seu corpo, né? Como funciona aquela patologia dentro do seu corpo, mais ele vai aderir ao tratamento, né? A gente vai ter mais engajamento ali, mais transferência, né? Confiança, né? Em relação ao o paciente, em relação a gente também, né? Isso é muita afinidade, né? Não é todo paciente que tem uma físio que de repente escuta, né? Que de É, repente dá a oportunidade de falar, porque muitas vezes a gente vem com um monte de pergunta e realmente o paciente às vezes nem sabe responder, porque às vezes quando começou a dor, né? Às vezes sempre teve a ou às dor, vezes ele nem então se conhece mesmo, né? Ele nunca isso, parou para se olhar, né? Que também tem muito isso, né? A sim, pessoa nem sabe, né? às vezes até o paciente se conhece através, né, da conversa, porque daqui a pouco, né, se a gente Exatamente. começa a perguntar, ou então ele vem falando, ele já, ah, pá, mas então é isso. Então, às vezes ele mesmo já fala e já sabe o É, que quer, mas que é, não tinha prestado atenção, não tinha tido esse é, tempo para, né, para falar e que tivesse o mesmo retorno, né, de se ouvir. Então, é, é importante mesmo isso. E a é, afinidade, aí já começa o vínculo com o paciente também, né? O sim, paciente vai sim, confiando, vai se abrindo. Claro que não é na avaliação, né? Tem muito ainda. sim, Durante as sessões a gente vai descobrindo coisas, o paciente vai sim, se abrindo mais e a gente vai, né, conhecendo melhor e que isso ajuda muito no tratamento também. Não é sim. só as ferramentas, né, que a gente tem, mas que também a nossa visão de como usar as ferramentas é o mais importante. É. Porque o que importa, no fim das contas, não é o quão bom tu é, ou, né, o quanto tu sabe. O que importa é se tu vai conseguir ajudar o paciente, é isso que Com importa, certeza, porque, né? claro, a Não importa fisioterapia, o quão legal é teu consultório, não importa quanta infraestrutura tu tenha, ou quantas técnicas tu tem, isso tudo não importa, né? O que importa é se realmente lá no final, lá vai, na é ponta, resultado. tu tá conseguindo ajudar esse paciente, porque senão não tem função, né? É verdade, não é só dizer, ah, meu currículo, eu vou lá e aí, e às vezes não tem essa abertura e o paciente não se sente seguro, né? Porque às vezes, ah, tá, vai fazer o que comigo? Ou, né, às vezes a pessoa não tem de conversar, de dizer, ó, a gente vai fazer isso, tu tem isso que de repente é importante a gente fazer para melhorar, de repente até em casa continuar fazendo. Porque se a gente explica certinho para o paciente a importância, até ele, quando ele tem um tempo, ele adere. Claro que o paciente daqui a pouco não tem mesmo tempo para fazer as atividades, os exercícios, mas que quando Uhum. a gente esclarece bem as coisas, claro que o paciente vai se ajudar também.
Até Uhum. porque, às vezes, uma dor, uma disfunção que já vem de muito tempo, bem crônica, o paciente quer melhorar o quanto antes. Então, com certeza, ele vai ajudar muito. E claro que o tratamento, ele não é só o físio que vai fazer. Se fosse só o físio resolver os 100%, né, não precisaria o paciente, né, só falava com a físio e ela resolvia, mas não, ele tem que também ter o, né, a presença dele no tratamento e a vontade de melhorar, né, de aliviar a dor, de se melhorar a qualidade de vida também, dependendo, né, se é Sim, sedentário, se não tem uma atividade. Então, tudo isso também sim. depende do paciente, mas que a gente possa resolver e ajudar da melhor forma, né, deixando ele mais seguro, mais tranquilo, de conseguir se abrir também. E alguns fatores relevantes também, aqui pensando em alguns casos de pacientes, né? Então, por exemplo, a gente, hoje em dia, como físio, a gente tem que atuar em muitas frentes, não só naquela patologia que aparece, né? Então, por exemplo, um exemplo aqui, né? Às vezes o paciente, tem uma paciente que está com um síndrome do túnel do carpo, porque ela trabalha no laboratório, enfim, e aí aquela dor não cessa, né? Enfim, e ela é obesa, né? A gente sabe que a obesidade, né, ela aumenta a inflamação no túnel do carpo. E como é que tu vai explicar isso para o paciente? Tá, mas o que que tem a ver o meu punho que está doendo com a minha obesidade? Tem a ver, a gente sabe que tem relação, né? Os artigos mostram, né, que a obesidade e outros fatores, não só esse, né, elas aumentam ali elas comprimem o túnel, porque o carpo, né, tem um túnel, né, e aí esse túnel que passam os tendões, eles inflamam por diversos tipos, por diversas condições, não só pelo uso repetitivo lá, que ela tá lá no laboratório usando aquele punho, não é só por isso. Tudo bem que esse é um fator causal, né, que todo dia ela vai lá e inflama aquele tendão. Mas é todo um processo, uma dinâmica de fazê-la entender que quanto mais ela tiver um corpo forte, quanto mais ela tiver força muscular para aguentar esse dia a dia, para fazer um contraponto desse dia a dia que é tão estressante lá para os tendões, os músculos, né, do túnel, e que talvez a obesidade esteja influenciando nisso, é todo um processo. Então, assim, ó, eu trabalho com ela a questão do túnel, mas eu consegui convencer ela a entrar numa academia, mas foram várias sessões, não Sim, foram uma sessão, não foi uma sessão. com Então certeza. tu tem que ir assim, num É a processo maneira. de me ajuda a te ajudar, me ajuda a Na te maneira ajudar, de a sabe? gente abordar para o paciente isso, não é simplesmente, tem que ir Né? para academia, não. Tem que explicar mesmo, e se o paciente souber o porquê, né, claro que ele vai, Para né, fazer te sentido, ajudar. né? E que a gente E aí também uma, ajude a direcionar onde eu vou, o que que eu faço, o que que eu posso, o que eu não posso. Então, é interessante mesmo, né? Mas é um processo, assim, que o físio não teria, né? A gente não teria obrigação, né? A nossa obrigação é tratar aquele túnel, né? Sim, mas... Mas aí eu acho que é a coisa do individualizado, né? Então, Uhum. assim, vamos tentar fazer com que essa melhora seja definitiva, e para ela ser definitiva, vamos tentar atuar em outras frentes, né? É a mesma coisa ali do sono. Então, o paciente que tem dor crônica, se ele não dorme bem, né? A gente sabe que o sono ele é muito importante para diminuir a dor, né? Assim como outros fatores ali que a gente vai falar agora posteriormente. Uhum. Então, se esse paciente não dorme bem, a chance dessa dor, eu posso aqui me matar, mobilizando, fazendo terapia manual, fazendo exercício específico para, né, para dor, para aquela estrutura, mas é um fator relevante, é uma condição relevante. Dormir bem. Então, são fatores que não são da nossa alçada, mas que a gente tem que conseguir conectar com o paciente de forma a ele realmente comprar isso. Ele precisa comprar essa ideia, precisa fazer sentido para ele.
né? E não é uma coisa fácil, A né? gente tem que entrar no dia a dia do paciente, a gente tem que conhecer o dia a dia, tem que conhecer o paciente especificamente, porque senão é muito mecânico, né? Ah, faz as perguntas, a resposta é essa, ah, vamos fazer tal É, coisa, mas não funciona muitas vezes, porque a gente não sabe é, mesmo da rotina, o que que o paciente, no que ele trabalha, no que ele está acostumado no dia a dia a fazer, a se alimentar, como é que é a rotina. Então, isso tudo é bem sim, importante para a gente, né, personalizar mesmo o atendimento e saber, olha, esse paciente, como ele não dorme bem, então como é que eu vou fazer a técnica e sabendo que na noite ele não vai dormir? Então, são coisas, às vezes, simples que a gente pode pedir, ó, de repente tenta fazer um tempo maior de sono, né? Às vezes é corrida a rotina, mas sabendo que é para melhora, então o paciente vai ter que ver uma forma de que consiga dormir um pouco mais cedo, que consiga regular essa rotina para que ajude muito no tratamento da dor e outras coisas também, como sedentarismo. Então, isso tudo são detalhes que daqui a pouco, se a gente conhece do paciente e ajuda, né, para que ele melhore mais rápido, com certeza o resultado vai ser melhor do que simplesmente a gente, ah, vamos fazer essa técnica, é boa, ela ajuda, só que, né, não, nem sempre pode ser que ajude, porque a gente não sabe o que que ele faz durante o dia, né, como é que é o sono, como é que é a alimentação, até o nível emocional do paciente, que conta muito, né? A gente sabe que uhum, o emocional, o estresse do dia a dia estresse, também, isso afeta bastante. Então, dependendo né? como o paciente, o que que ele precisa durante o dia, o que que ele passa durante o dia, tanto no trabalho, as pressões em casa ou até em qualquer outro lugar. Então, a gente, né, sabendo, a gente consegue também ouvir o paciente, que é bem importante, os desabafos que ajudam a melhorar também, que também não Sim, é uma área, mas a físio, ela é, como ela fica muito mais tempo com o paciente, é a que mais, né, pode uhum, auxiliar nessa forma, e eles também se sentem mais seguros em se abrir com a fisioterapeuta, porque ela está mais tempo, daqui a pouco tem algumas sessões, e a cada sessão a gente vê que o paciente ele se sente mais seguro em se abrir, em falar, né, o que está sentindo, o que está precisando. sim. E aí quando a gente fala também de dor crônica, né, uma outra situação que eu vejo muito aqui é a questão da crença, né? Então, por exemplo, tem uma paciente aqui que tem uma hérnia de disco, né? Então ela já vem dizendo que não pode fazer tal coisa, que isso, porque é a hérnia, porque isso, daí depois ela tem uma simetria XYZ, e aí por isso. Então, assim, a gente tem, o paciente tem essa coisa da causa e do efeito, né? Então, se eu estou com dor é porque, né, eu tenho uma hérnia de disco. Tá, mas será que é a tua hérnia que está doendo? Será que não é a musculatura? Será que não é a falta de movimentação? Será que não é a falta de exercício? Porque a gente sempre quer achar uma resposta, né? A gente quer uma causa. Tanto que, né, se tu vai num médico, hoje o médico não te dá um exame, tu fica muito bravo com ele, né? Porque ele não te deu milhões de exames para fazer. E hoje em dia a gente sabe que o exame nem sempre vai ser a causa, o motivo daquela dor, né? Talvez o paciente está com dor por outras coisas. E se a gente pegar 50 pessoas na rua, né, e fizer uma ressonância, talvez as 50 vão dar aquela mesma alteração e talvez só duas estão com aquela queixa. Né? Porque a gente sabe que uma coluna ali de 40, 50 anos vai ter bico de papagaio, vai ter degeneração, vai ter que nem cabelo branco, né? Então, assim, todo mundo tem, né? É um sinal do envelhecimento. Mas às vezes o paciente vem com aquele exame, meu Deus, eu tô com uma coisa, uma inflamação aqui horrível por isso. Né? Não, calma lá, vamos Isso entender. acaba retardando mais ainda, né, o tratamento, porque às vezes o paciente vai fazer o exame, ele vai fazer, aí vai esperar o resultado. Aí quando ele vê, já passou um tempão e que poderia ter, né, começado já um tratamento,
Às vezes pode ser muscular, pode ser um desgaste, mas que de repente a gente consegue fazer um tratamento mesmo sem o exame, de repente até um raio-x, um exame mais rápido, do que daqui a pouco, estou esperando para fazer o tal exame, mas enquanto isso o paciente, né, está sentindo dor, É, inconfortável, está é, alterando postura, alterando todo, é. né, uma estrutura por causa dessa dor que poderia É. ter. É, e aí tem duas coisas engraçadas também, né? Que às vezes ou o paciente espera tanto para fazer aquele exame, para ir naquele médico, que a coisa até meio que se resolve sozinha, porque a gente sabe que tem várias patologias que tem um pico de atuação, né? Então, às vezes, é que nem gripe, né? Tu tem um ciclo ali, né? Tudo bem, a gente está falando de vírus, mas muitas patologias têm um ciclo de atuação. Sim, Então, às vezes, até tu melhora espontaneamente, claro, né? Sem fazer nada, e aí quando tu vai pegar aquele exame, nossa, mas já. eu Eu melhorei, tinha como é que eu isso. tenho como é que eu tô com isso aqui agora se eu já Eu melhorei? já Nossa, nem sinto mais nada. Pois é, nem sinto mais também. nada, né? E aí a outra coisa também é isso, assim, às vezes o paciente está precisando de uma intervenção porque está com dor, né? Mas aí fica esperando, né? E enquanto que o profissional, o fisioterapeuta é um profissional de primeiro contato, né? Tu não precisa ir no fisioterapeuta só depois que tiver um diagnóstico médico e ter um exame. Não, tu pode ir lá para, olha, vamos entender, né? Vamos ver se a gente consegue resolver antes de eu precisar ir no médico, fazer um exame, né? Alguma coisa assim. Então, são coisas que a gente tem que pensar, né? Avaliar bem, né? Não, e outra crença do paciente é que, de repente, se ele tem que ir na fisioterapia se ele sente dor. Se ele está bem, se ele sente qualquer Ah, desconforto, não, não vou porque eu não estou com dor, eu estou bem. Mas o sim, importante é da prevenção, né? Então, a gente tem esse trabalho sim, da prevenção, que é muito mais importante, porque, claro, depois que começa a dor, que aí a pessoa tem um desconforto, eu não tô bem, não vou procurar médico, não vou no físio, estou ótimo. Aí, né? Aí depois vai se agravando. Aí, quando começa a dor, é engraçado que procura uma físio. Quando já tem a dor, já tem há um tempo é, esse quadro, e aí que é o problema, porque muitas vezes demora mais para melhora, né? Ou a gente, quando está com algum sintoma, algum desconforto, a gente já começa a tratar e previne que o paciente possa evoluir para um quadro mais grave, mais dolorido, mais, né? Então, sim, com certeza é importante essa abordagem no início, antes de começar a ter dor. Não pode procurar o físio só depois, até porque tem várias sim, áreas da físio, pilates, o stretching global também, né, que trabalha bastante a musculatura, sim, trabalha a postura, então tudo isso ajuda muito o RPG também. Então não precisa sim, esperar ter uma disfunção, uma dor para procurar o físico, porque pode procurar antes justamente para prevenir, né? É o sim. melhor a fazer. Eu até nem gosto de ficar muito tempo com o paciente, assim, eu te confesso que eu recebo o paciente, a gente entende, a gente faz umas sessões, e aí, né, a partir do momento que ele já tá melhor, já tá conseguindo seguir sozinho, né, eu libero para ele ir para um pilates, para ele fazer uma Claro, atividade física mais dinâmica, que no fim é o que vai sustentar ele, né? Então, assim, não adianta ele ficar aqui fazendo RPG a vida inteira, ele precisa botar músculo no corpo. E aí a gente sabe que, né, que se todo paciente fizesse uma musculação, fizesse um pilates, uma atividade física mais regular, ele não sentiria dor, né? Ele só tá ali porque ele não fez o passo antes ali, né? Ele não fez o básico, né? Que é o dormir, evitar o estresse, é se alimentar, é fazer atividade física. Então, se todo mundo seguisse a cartilha, né, com certeza. ninguém precisaria ir para um físio, né? Na verdade, Mas o ideal é isso, assim, a gente conseguir receber esse paciente, né, entregar para ele, né, uma melhora, e aí agora mas vai com a coisa de vamos fazer um exercício físico, né, vamos se cuidar, vamos olhar para esse corpo com consciência, né, vamos cuidar da tua casinha, né, que é a nossa casinha. Então, acho que a gente tem, eu acho que eu tenho muito essa função, assim, independente do trabalho técnico-científico, assim, é de modificar, né, as crenças, assim. Isso me motiva muito, ajudar o paciente a mudar a crença, sabe? Mudar para um outro olhar, assim, tanto sobre si, quanto sobre a sua patologia, tanto quanto sobre as suas rotinas de vida, assim. Acho que esse é o mais legal, assim.
E a dor, o paciente, eu estou com dor, como é que eu vou fazer atividade? Se eu posso? Então, assim, às vezes aquela crença de que eu estou com dor, eu não posso fazer nada, eu tenho que ficar em repouso, é uma É, crença que a gente tem que tirar mesmo, porque é é, justamente o repouso que causa a maior dor, né? Muitas vezes é, é o repouso, é os hábitos posturais é, que acabam causando dores e que o exercício vai ajudar a alongar, a fortalecer e que para é, prevenir justamente, né, esses hábitos posturais ou até as rotinas de muita é, correria no dia a dia, os estresses, então isso tudo, a é, atividade física é a melhor coisa, o pilates, né? A é, físio hoje em dia trabalha também com essa parte de exercícios, de pilates, que também auxiliam o paciente na prevenção, né? é. Também, claro. E o mais legal, às vezes a nossa função é essa mesmo, é segurar na mão dele e dizer, olha só como tu consegue. Olha só Com como tu certeza. conseguiu fazer, né? Às vezes o que ele precisa é isso, assim, é alguém para O estar com ele e dizer, apoio, vamos apoiar, tentar, vamos tentar junto, vamos na motivação, progressão, né? Claro, achar uma vamos na motivação também. respiração. E aí às vezes é só isso, assim, é só esse empurrãozinho mesmo de vamos junto, tô contigo, tô aqui, né? Vamos junto, tu vai conseguir. E aí às vezes a coisa vira chave e ele vai sozinho, né? E aí ele vai para a vida, assim. Mas ele precisa desse momento, assim, né? De fazer um exercício com alguém, ajudando, assistindo, apoiando, né? Conduzindo. Eu acho que às vezes é essa a nossa missão ali também, né? Mostrar para aquele corpo que, independente da crença dele, ele pode fazer, E a né? Ele segurança, consegue né, fazer. de o quanto é É, seguro fazer uma atividade, não é seguro ficar sem fazer nada, porque, né, a dor também. vai embora. E, e muitas vezes também a gente está direto com o paciente, a gente tem aquele primeiro contato, muitas vezes o paciente, antes mesmo de ir no médico, procura um físio até para ter uma orientação, e é importante mesmo a gente dizer que, né, qualquer médico também diria que, claro, ficar parado não é uma boa solução, a não ser, claro, seja um caso muito grave que realmente o paciente precise de outro procedimento, mas que na maioria das vezes é só a falta do exercício mesmo que provoca, né, essas disfunções. Uhum. E que o nosso papel, a gente não quer assim ter um paciente que fique anos com a gente, porque justamente, né, a gente não vai se sentir bem. Como é que eu vou ficar anos com um paciente e, poxa, eu não estou ajudando esse paciente? Porque imagina se ele tem que ficar comigo direto, é porque alguma coisa, né, está faltando. Então, o paciente ele tem que ir na fisioterapia e ter alta. Não pode ser um paciente que vai ficar para a vida inteira. Não faz Uhum. sentido, né? A reabilitação ela tem que existir. Então, reabilitação. O paciente tem que um dia ele Uhum. tem que reabilitar e ter a sua funcionalidade, a sua independência para fazer as atividades físicas que ele, né, prefere, e muitas vezes é importante também saber o que que o paciente gosta, porque muitas vezes, né, fala, ah, vai fazer um pilates, ah, mas o paciente não gosta, não é o que ele, né, É, é uma natação, então, né, a gente tem que buscar o que o paciente gosta para que ele se sinta bem e que vai continuar fazendo, porque é para a vida toda, a gente precisa fazer. Não é uma é, coisa que vai fazer e depois vai parar, e estou bem. Não, é uma coisa que é para a vida toda. Então, tem que achar uma atividade que realmente ele tem interesse, que goste. com certeza. Então, muito bom. Foi muito legal o programa. Agradeço muito, Viviane. Foi muito rico, né? Essa nossa conversa, esse nosso tempo. Ai, que bom, foi bem legal mesmo. Então, muito obrigada. Eu que agradeço. Até o próximo programa, então, pessoal. Até. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.